Bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós temos sempre enfatizado que essa reunião, no terceiro sábado, é a nossa reunião de família, de núcleo. Nós queremos alcançar muitas pessoas, tem pessoas que podem participar em vários níveis, um pouco mais, um pouco menos, mas nós cremos, em primeiro lugar, que tudo é baseado em oração. Então, essa reunião tem o objetivo principal de orarmos juntos, mas para podermos orar juntos, também nós precisamos compartilhar quais são os nossos alvos, o que está acontecendo, quais são os próximos passos e buscar a direção do Senhor juntos. Então, nós sempre temos muita alegria nessa reunião de sábado. É, Sabemos que nem todos, tem pessoas que são super envolvidos e que não podem, por um motivo ou outro, estar nessa reunião, nem sempre, alguns nunca podem estar aos sábados, mas a característica dessa reunião, que é um pouco diferente da reunião que temos na primeira segunda-feira do mês, é que é mais assim o nosso núcleo, as pessoas que estão se comprometendo. Eu sei que a palavra compromisso às vezes tem um peso, assim, as pessoas, eu tenho que fazer um compromisso, mas a ideia, assim, é um compromisso de alegria, de coração, aqueles que estão sentindo o desejo, que têm sido tocados por Deus, para se envolver nesse aspecto do plano de Deus. Então, nós temos alguns comentários, alguns avisos, alguns pedidos de oração. Eu vou pedir então que o nosso querido irmão Luiz Montanini, que ele fale um pouco sobre, nós oramos na última reunião, a respeito do seminário que aconteceu no dia 1º de julho, né, desse mês agora. Então ele vai relatar um pouco como Deus mais uma vez foi gracioso e respondeu às nossas orações. Falar com vocês. Estivemos há 15 dias em Nova Iguaçu e realizamos ali um seminário um pouco diferenciado. Tivemos 100 inscritos de várias cidades, inclusive ali da Baixada e do Rio de Janeiro, alguns irmãos pastores, a maioria liderança e outros que queriam saber um pouco mais. E a peculiaridade foi que a gente procurou fazer algo em colegiado. O que que significa? Juntamos quatro irmãos para falar e dois da Now Generation, que a gente chama, né, são os mais novos, e os dois, eu vou dizer, mais experientes, tá? E aí foi muito bom, porque nós tivemos quatro palavras e e foi muito bom. Aí falamos, né? Distribuímos os folders, falamos, muitos livros vendidos, de pessoas interessadas. Ficamos juntos o sábado todo e a gente está agora, então, arredondando, fazendo, né? Vendo o que que a gente pode melhorar em tudo isso. Teve uma graça de Deus muito especial em todas as palavras. Eu creio que alguns de vocês assistiram. E a gente então tem entendido que é melhor ir em um grupo pequeno para algumas regiões, que o custo é bem menor do que fazer, por exemplo, encontros e trazer pessoas, em vez da gente trazer os 100 de lá para cá, nós somos em quatro daqui para lá e mais quatro irmãos de São Paulo, jovens também, que também se dispuseram aí. Então, fica bem mais fácil a gente se locomover e o custo disso. Então, nos próximos meses aí, esse ano, ano que vem, enfim, a gente pretende fazer mais seminários dessa natureza. Então, alguns irmãos que porventura se interessem, falem comigo, né? A gente pode agendar, pensar alguma coisa juntos. Não estamos preocupados em número de jeito nenhum. É Deus quem leva as pessoas. Então, se porventura você queira fazer alguma coisa para a gente falar mais sobre isso. Nós temos uma equipe de liderança, né? Posso ir o Ailton, Christopher, enfim. A gente tem um pessoal que pode ajudar, uma Ádila, enfim, a gente tem uma equipe para isso.
E aí fale com a gente, porque que a gente tem entendido isso. É mais fácil a gente se locomover em um grupo menor do que trazer muita gente. E a gente também, com isso, amplia ali o raio, né, nas cidades e regiões que a gente fizesse seminários. É o Seminário Novo Homem, que a gente chama, do TJC2. Basicamente é isso, foi muito bom, os irmãos viram, aqueles que viram. E se quiser, como o tempo é curto e a gente aí, o tempo é destinado para oração, caso alguém queira saber um pouco mais do testemunho e também de como a gente poderia fazer, pode me chamar no privado aí. Então é isso aí, Deus abençoe vocês e Deus abençoe a todos nós nesse propósito maravilhoso. Amém. Nós vamos sempre falando assim sobre algumas atividades e também é importante entender que o nome TJC2 significa Rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém. A gente tem falado assim que às vezes até você explicar, talvez nem todos aqui entendam bem o que é o Segundo Concílio, para que um segundo concílio, mas esse é o fundamento realmente da visão. Mas é importante entender que ter um segundo concílio é um caminho, mas o objetivo é que nós sejamos o novo homem. Nós temos falado bastante sobre o novo homem formado de judeus e não judeus, todos os seguidores de Jesus, e da importância especial que Deus tem colocado sobre a restauração dos judeus no plano de Deus, a restauração de Israel, a importância que isso tem para o plano de Deus. E dentro dessa visão do novo homem, dentro desse caminho que Deus está fazendo na nossa geração, mas que faz parte de um plano dos séculos, dos milênios, né, do que Deus está fazendo, existem vários aspectos, e nós queremos, hoje mesmo, sim, queremos falar sobre vários pontos que são nossos alvos de oração. Então, isso que o Luiz acabou de falar sobre um seminário, sobre um tempo de compartilhar numa determinada região, com várias igrejas, vários participantes, é um dos nossos objetivos, que é de divulgar, de passar a visão, de levar a igreja a entender mais a sua necessidade dos judeus, de Israel, do plano de Deus. É muito mais do que assim, a irmã ela falou de ir para Israel, que é muito importante, mas tem gente que pensa que ir para Israel é bom porque faz parte da história, eu quero ver onde Jesus andou, isso é maravilhoso, é fantástico você ir lá no Mar da Galileia, e onde Jesus falou do Sermão do Monte, ver as coisas em Jerusalém, enfim, tem tantas e tantas coisas que fazem parte dos evangelhos, mas a igreja tem tido falta de entender nossas raízes e mais do que uma história. Por exemplo, nós acabamos de cantar, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tem muita gente que ora assim, ó Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas não conecta que isso aí faz parte da nossa origem, não é só uma história bíblica. Enfim, a gente poderia falar há muito tempo sobre isso, mas são vários aspectos da visão daquilo que Deus quer nos levar ao envolvimento com essa formação do novo homem. Então, os seminários, a divulgação, passar a visão, compartilhar é uma parte muito importante. Ok, agora eu quero chamar o Vailton, que vai falar sobre uma novidade na nossa equipe, nos nossos trabalhos aí, especialmente em relação ao Ministério de Oração. Obrigado, Christopher. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês nesse sábado. Bem, um dos pontos que nós sabemos que é muito importante com os nossos grupos de oração é potencializar a interação dos grupos, né? E para isso, a gente precisa ter canais que nos conecte, que nos permita fazer esse processo, porque todos nós em nossos grupos temos revelações, experiências, e temos também necessidades,
que precisam ser compartilhadas, né? Já fizemos um primeiro passo com isso, com o Dan, que nos ajudou aí a organizar onde estão os grupos, quem são os representantes. Então, nós já temos uma base boa de registro desses passos. E agora nós vamos para o segundo passo, que é o passo de aumentar mais esse contato, né? Como o Luiz falou, demandas locais, como a gente pode receber, como a gente pode tratar, o que pode ser levado, ou mesmo grupos novos de orações que estão sendo abertos, que orientações a gente pode dar. Então, é criar uma via de mão dupla que nos permita ter mais esse contato, essa relação e fomentar o crescimento em nossas regiões. Para isso, nós vamos ter duas irmãs que vão estar mais conosco para trabalhar nessa interação dos grupos, tá? Que vai ser, elas pertencem ao grupo de oração de Barueri, a Elaine Gidezinski e a Cleide Souza. Então, agora nós vamos começar a organizar, ver como nós vamos trabalhar para aumentar as nossas interações e elas vão ser aí o focal point, o ponto de contato para a gente começar a trabalhar de forma mais conjunta, tá? Cleide, por favor, fique à vontade. Bom dia, irmãos. Como o Vailton já falou, eu moro aqui em Barueri há muito tempo e, se Deus quiser, estarei colaborando dentro dos ensinamentos, dentro da liderança de vocês, dentro desse olhar do novo homem. E há muitos anos já eu tenho, assim, contato, tenho orado e tenho, assim, faz parte de mim toda essa história de Israel. Conheço, assim, bastante coisas de lá, até por ter ido bastante lá, trabalhei bastante também lá, e dentro de toda a humildade, dentro de todo esse trabalho, são coisas que há muitos anos foram despertas na minha vida, e eu sempre procurei ir atrás, estudar, orar, tenho contatos lá, faço parte também de alguns grupos de lá, não só de estudo de hebraico, mas como estudos também da história judaica, não é? E essa visão do TJC2, tenho aprendido com vocês há uns 2 anos e meio, tenho participado aqui com Christopher, Vailton, a irmã, com todos vocês, e estaremos aqui para colaborar, para ajudar e aprender, né? Porque eu sempre falo para o Vailton que o nosso intuito é sempre estar aprendendo para poder passar, porque a gente também não pode passar nada do que não aprende e do que não vive. Então, a vivência, a experiência, tudo fazem parte, mas o amor por esta causa é o eixo principal. Não é esse entendimento que o Christopher acabou de falar, do novo homem, do rumo ao concílio e tal, é super importante. Então, eu agradeço a confiança e nós estamos aqui. Amém? Shalom a todos. Estou feliz pela oportunidade, né? Eu e a Cleide, falo pela Cleide também, né? E talvez me apresentar um pouco, né, Christopher? Eu sou Elaine, casada, moro no interior de São Paulo, em Porto Feliz, e tenho 2 filhas também já casadas, né? Faço super campanha para ser vó, mas não me ouviram ainda, tudo bem? É isso. E essa semana tenho pensado bastante naquela passagem bíblica, né, que se o teu irmão tiver algo contra você, vá se reconciliar, deixa a sua oferta, vá se reconciliar com ele, volta, né, e apresenta a sua oferta. Então, no meu coração, eu tenho, assim, sentido muito desejo de se reconciliar com os nossos irmãos judeus. E essa é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo neste concílio, né? Então, ganhou um peso muito grande para mim, no meu coração, e que Deus nos inspire para que nós juntos continuemos, né, a boa obra iniciada aí, né? Se a obra de Deus, ela prospera, se não é, ela para. E eu vejo que o TJC2 tem prosperado porque está no coração de Deus. É isso. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Então, como já mencionei, a oração é o fundamento de todas as coisas, não é só do TJC2, é o fundamento da igreja, é o fundamento de missões, é o fundamento para fortalecimento da família, enfim, de todos os aspectos, nosso relacionamento com Deus. E o TJC2, desde o início, tem enfatizado muito a importância de oração. Todas as coisas, todos os passos práticos precisam ser cobertos por oração. Então, nós estávamos antes com
com a ajuda do Dan, mas ele está com vários conflitos no tempo dele, dificuldades, então agora nós estamos com a Cleide e a Elaine para nos ajudar com esse ministério. O que nós queremos especialmente? Queremos fortalecer os grupos de oração que já existem. Então, queremos nos ajudar mutuamente, queremos passar os alvos, queremos nos encorajar, queremos ter a força de Deus para continuar orando. Nós temos essa reunião de oração no sábado, mas é muito importante, essencial, os grupos locais, em cada cidade. Então, que sejam 2 pessoas, 3 pessoas, a gente sempre lembra, hoje ela também não pôde estar conosco, mas a gente sempre lembra da irmã Lene, lá de Baixa Grande, que começou o grupo de oração, ela e a filha. Então, as 2 sempre participam das nossas reuniões aqui. Então, é muito importante. Depois o senhor foi acrescentando outras pessoas. Então, é muito importante fortalecer, encorajar os grupos de oração que já existem e queremos encorajar os irmãos que ainda não participam de algum grupo de oração a formar um grupo de oração. Então, essas irmãs vão poder ajudar nas 2 coisas, para fortalecer as que existem e para dar instrução, ajudar, encorajar aqueles que querem começar. Ok, agora nós vamos ter a participação da irmã Ádula, que participa não só das nossas orações aqui, do grupo de oração que tem em Curitiba, mas ela participa de um grupo de intercessores internacionais, que estão sempre conectados com os pedidos de oração para a liderança internacional do TJC2 e para os alvos, para as coisas que estão acontecendo como todo e em várias partes do mundo. Então, ela vai, algo que a gente nunca fez aqui, ela vai falar um pouquinho sobre a liderança internacional do TJC2, para vocês poderem orar por essas pessoas, e vai ter compartilhar depois o arquivo, para você ter os nomes, né, de quem são os líderes e os motivos de oração. Amado. Então, cada quarta-feira nós temos oportunidade de participar. Eu faço parte desse grupo de intercessores internacionais e eu queria transmitir esse pedido de oração para vocês. É para orar pela liderança, especificamente sobre essa conferência que haverá em outubro em Jerusalém. E até a estratégia de TJC2 foi, até agora, de fortalecer o TJC2, espalhar a visão para todas as igrejas em cada continente e em cada país. Então, cada país que está envolvido com TJC2 tem uma liderança, e essa liderança está convidado só alguns membros para subir a Israel, e junto também lideranças da igreja, porque nós queremos, até agora foi em cada país, tivemos conferências, e agora eles entenderam que devemos subir para Israel e ver o que cada igreja pode fazer para tirar o antissemitismo e, sobretudo, a teologia de substituição. O que cada igreja presbiteriana, batista, ortodoxa, católica, o que nós podemos fazer para eliminar as pedras do caminho do povo de Deus e também juntar de novo com os judeus messiânicos e fortalecer esses na oliveira junto, andando como irmãos no Messias. Nunca falamos muito sobre isso, sobre a liderança internacional. Então, eu queria apresentar, e estamos pedindo oração para cada um deles e suas famílias. Então, nesse grupo que eu participo, em inglês,
estamos cercando cada líder com oração e junto com ele, a sua esposa, as suas famílias, porque quando acontece uma grande conferência desse, pode entender que vai ter batalha espiritual, que vai ter ataques, tentações do inimigo de não participar ou enfraquecer. Então, em primeiro lugar, eu queria apresentar o Rabino Marty Waldman, que é o fundador e diretor de TJC2 Internacional. Ele esteve aqui no Brasil, em Sorocaba, alguns anos atrás. Então, ele é a pessoa que Deus usou para estabelecer essa visão de TJC, de rumo ao novo homem e também de restaurar a posição dos judeus messiânicos, junto com a igreja. Também um dos líderes, esses primeiro quatro na primeira fila, são os executivos, aqueles que fazem as últimas decisões de TJC2 mundial. Junto com ele, que estava desde o início foi em 1995, que TJC2 começou. E junto com ele, desde o início, é o rabino Dr. Dan Juster, que é teólogo, e ele mora em Israel, junto com a sua família. Ele também esteve aqui no Brasil. À direita dele, então, é o reverendo Brian Cox, da Igreja Anglicana, e diácono Johannes Fichtenbauer. Ele mora em Áustria, da Igreja Católica, e é parte do Comitê Internacional de Comunidades CARES, da Renovação Carismática Católica. Tá? Então, embaixo da segunda fila, então, temos o pastor messiânico, Avi Mizrahi, que mora em Israel, e ele é de uma congregação messiânica que reúne na cidade de Jaffa. O próximo é Rabino Boris Krishenko, da Ucrânia, e ele é o rabino responsável para a maior congregação messiânica do mundo. Então, eles são bem grandes. Nós queremos orar muito por eles por causa desse conflito. Então, é um homem de Deus. Todos eles são realmente homens de Deus. O próximo é o bispo Doug Beecham, da Igreja Holiness, dos Estados Unidos, e John Dawson. Talvez vocês conhecem o Jocum nas suas cidades. Então, ele, por muitos anos foi o presidente do Jocum. Agora, ele está se dedicando muito a ministérios de reconciliação. Mora nos Estados Unidos. Então, esses, primeiro 8. Agora temos mais 8 para apresentar, ou mais 7, aliás. É o pastor Martin Bühlmann, da Igreja Evangélica Vineyard, talvez vocês ouviram falar, do país em Áustria e Alemanha. E o pastor Wayne Wilkes, da Igreja Evangélica Gateway, que em Texas, que tem sido muito instrumental. Ele é presidente do seminário, então ele tem instruído onde judeus messiânicos e cristãos podem estudar a Bíblia da maneira judaica. Então tem enviado líderes para todo o mundo. Próximo é o professor Dr. Vassili Miliok, da Romênia, um sacerdote da Igreja Ortodoxa. E o Pavol Stresso, que é o líder da nova comunidade de evangelização no país de Eslováquia. Esse é ao lado de Áustria. Um homem muito dinâmico e esperamos que um dia ele gostaria muito de vir para o Brasil. Um dia, quem sabe. Embaixo dele é Daniel Lim, diretor emérito da Casa de Oração em Kansas City, IHOP. E depois, eu não sei se eu estou pronunciando, mas Jeon Jacob Lee,
o diretor de Revive Israel, em Coreia. E o bispo Julius Vanyoke, da Igreja Anglicana da Quênia. Então, o nosso pedido é que orem por eles, orem pela liderança, de ser dirigido por Deus, protegido de Deus, e que seja nessa conferência, agora em outubro, que seja guiado de uma forma de acordo com o coração de Deus, e que possa ter muita sabedoria e também ser forte contra os inimigos. Eu fiquei sabendo que estão esperando não somente 300 líderes de igreja do mundo todo, mas crescido, agora eles estão esperando 400 pessoas, e desse 400, 52 líderes de comunidades messiânicas em Israel, 52 líderes de congregações messiânicas, que não estão aqui na tela, mas é um grande milagre que líderes messiânicos de Israel, que moram em Israel, estão convidados e confirmados. Então, vai ser um grande momento. Então, preciso de muita oração, porque, naturalmente, o inimigo de Deus não está gostando nem um pouco dessa conferência, mas queremos realmente buscar o Senhor e subir para Jerusalém, unido de várias igrejas do mundo. O que podemos fazer para tirar as pedras do povo judeu e de unir com os messiânicos, e unir com os primeiros discípulos de Jesus? Então, eu acho que vai ser um momento tremendo, mas pedimos muita oração por isso. Muito obrigada, então. Nós encorajamos realmente que todos os grupos de oração, ou individualmente, que realmente mantenha esses nomes diante do Senhor. E agora, a lista daqui do Brasil que vai participar dessa reunião. Então, gostaríamos de que você também orasse, nós queremos orar hoje por esses irmãos, por todo o grupo que vai para Israel em outubro. Existem, assim como a irmã Ádula acabou de falar, tem obstáculos, tem lutas espirituais, tem dificuldades financeiras, tem dificuldades familiares, tem muitas situações que cada um já enfrenta ou que pode enfrentar. E nós realmente sentimos que, assim, a gente está percebendo que essa reunião em outubro vai ser de grande importância, é uma coisa inédita, é uma coisa nunca aconteceu dessa forma. Já foram feitos muitos congressos, muitas reuniões em Israel e em outras partes do mundo, mas com esse objetivo e com essa característica nunca foi feito. Então, a gente realmente está com expectativa, mas também sentindo o temor de Deus nós precisamos orar, porque sabemos que qualquer avanço no reino de Deus vai enfrentar bastante oposição. Então, isso são os nossos pedidos de oração. Eu só vou acrescentar que nós estamos sempre orando para, aqui no Brasil, né, um dos nossos objetivos imediatos, uma coisa que Deus tem colocado bastante no nosso coração, é o relacionamento entre nós, a igreja, os não-judeus, com judeus messiânicos no Brasil. Então, vocês sabem, vocês têm acompanhado, nós temos sido muito abençoados pelo Daniel Woods, por outros irmãos, e nós continuamos com esse alvo. A gente está procurando fazer uma reunião mensal com 3 irmãos em São Paulo, que é o Daniel Woods, Gilberto Branco e Gustavo Karch. Isso é algo assim que queremos sempre a cobertura de oração dos irmãos para que o Senhor nos conduza e que haja realmente essa formação na prática de vínculos, de caminhar juntos, de apoio. Isso tudo tem sido um caminho, uma jornada, uma coisa nova. A gente nem sabe como
planejar, mas estamos buscando isso e queremos oração dos irmãos e queremos que haja outros. Esse aqui, eu moro perto de São Paulo, então eu consigo me relacionar com eles em São Paulo, mas tem irmãos em Belo Horizonte, tem em Joinville, tem no Rio de Janeiro, tem irmãos messiânicos em muitas partes do Brasil, e nós queremos que esse mesmo princípio de formando juntas, formando amizades, formando ligações, né, que essa comunhão, esse caminhar juntos entre a igreja e os judeus messiânicos, que isso possa ser uma realidade. E quero também pedir uma oração muito especial por nossas reuniões, que nós chamamos as reuniões rumo ao novo homem, que é na primeira segunda-feira de cada mês. Próxima reunião vai ser dia 7 de agosto. Nós temos pedido participação de alguns irmãos messiânicos, temos feito oração juntos entre judeus, que hoje poucos judeus podem fazer parte dessa reunião por ser sábado, mas nós queremos realmente aprofundar isso também a nível maior. Então, nós estamos pedindo direção de Deus, unção de Deus. Vários irmãos que nós temos convidado para, irmãos messiânicos, para estar nessas reuniões, não têm podido por uma razão ou outra. Então, que o Senhor continue abrindo caminho, dando direção para essas reuniões, para que o propósito dele seja feito. Ok? Então, esses são alguns dos muitos pedidos de oração, mas o Senhor vai orientando e nos direcionando. E que o Senhor nos conduza e que você coloque o seu coração aqui junto para esse momento tão importante, estarmos juntos, unindo nossos corações, nossas vozes, nosso clamor a Deus em favor de milagres. Podem acreditar que nós precisamos de muitos milagres para que tudo isso seja uma realidade. Esse encontro em outubro, as reuniões e os relacionamentos aqui no Brasil, aquilo que Deus quer fazer em tantos outros lugares, né? Nos outros países da América Latina. Então, que o Senhor conduza mesmo cada coração e que Ele cumpra a vontade dele. Amém. Sim, Deus, Tu és grande, Rei das nações, Rei de Israel. E nós queremos invocar a Tua presença agora, Senhor. Precisamos de Ti. Guia-nos, mostra-nos o caminho, Senhor. Ajuda nossas orações de ser conectado com Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Sim, Senhor, nós estamos dedicando esse tempo a Ti, estamos felizes por poder nos unir com pessoas de diversas partes do Brasil, até de fora do Brasil. Senhor, como é bom, Senhor, nós estarmos juntos diante de Ti, Senhor, não por alguma coisa nossa, algum interesse nosso em si, Senhor. Nós estamos aqui para buscar o interesse do Senhor, queremos que aquilo que o Senhor propôs na eternidade, aquilo que o Senhor planejou, ó Deus, para trazer todos a Ti, para trazer o Teu reino e ser uma realidade, para começar algo tão pequenininho com Abraão, Isaac e Jacó, tão pequeno naquela terra tão pequenininha de Israel e abranger todo mundo. O Senhor tem um plano, às vezes, que nos causa... a gente não entende, às vezes, a gente não pensa, mas como pode ser, ó Deus, mas ao mesmo tempo nós temos uma sensação de admiração, de espanto diante de tão grandes coisas e tão diferente que o Senhor tem, uma estratégia tremenda de trazer a luz e de glorificar o Teu nome, de fazer um casamento, uma unidade, ó Deus, restaurando a terra, estabelecendo paz e harmonia na terra toda, Senhor. E como nós queremos isso, Senhor, como nós
nos angustiamos com a situação que hoje existe, Senhor, e sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo, ó Deus, que está sendo encaminhado, que está caminhando para esse final, e nós queremos fazer parte. Senhor, abençoa, ó Deus, cada pessoa que está aqui, ó Deus, as pessoas que não puderam estar, fortalece, ó Deus, os grupos de oração, fortalece o ministério de oração, direciona as nossas orações para que nós possamos acertar o teu alvo, ó Deus, e para que o teu reino seja muito, muito mais próximo. Senhor, esse é o nosso desejo e o nosso clamor nesta manhã, em nome de Yeshua. Amém.